Começando aqui nossa sabatina, hoje nós estamos aqui com o candidato Bruno Teixeira e a vice, a Patrícia Ramos, que são do partido do PSTU. Patrícia também é do PSTU? Sim, do PSTU desde 2017. Então é uma chapa puro sangue aí, como é que Puro eles sangue. falam, né? De esquerda sangue puro bom, sangue. né? De esquerda para o sangue, isso mesmo. Bom, e conforme a gente está fazendo, nós já gravamos com o candidato Roberto Rodrigues, com o vice dele, que é o Rodrigo Miranda, e agora do PSTU. Eu estou aguardando aqui a agenda com o candidato Juliano, do PSB, que até hoje não conseguiu. Parece que ele está muito ocupado aí com as suas andanças e não tem um tempinho para vir aqui, né? Mas é só mesmo porque o Ministério Público fica de olho, o Ministério Público Eleitoral, achando que eu estou protegendo só vocês. Ah, é Roberto e o Bruno Teixeira. Não é, que eu estou aguardando outro candidato com a sua agenda. Quisera eu que viesse todos no mesmo dia, ia ser bom demais. Sim. Mas aí a gente vai assim mesmo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como é que tá a caminhada aí? Estamos andando bastante. Nesse calor, nessa fumaça? Estamos andando bastante. O tempo tem prejudicado, né? O ar muito seco, muitas queimadas. Mas estamos conversando com os apoiadores, com os eleitores. Nossa campanha está crescendo. Tem muitos apoiadores que vão lá no comitê, pegam material, ajudam a gente a divulgar. A própria imprensa tem dado um espaço, né, democrático para todos que queiram aparecer, né? Exatamente. Para responder entrevistas. É isso. E a gente tá assim. O roteiro eu falo que é o mesmo para todos, que eu não ia mudar as perguntas. É claro que tem aqueles ganchos, né, que chama outros assuntos, né? E principalmente vocês que são jovens, aí a gente às vezes até muda a situação, as perguntas e o que vai. Mas aqui a gente vai falar basicamente aqui do plano de governo de vocês. Sim. A primeira pergunta que eu faço, já fiz para o Roberto, que foi o entrevistado aqui primeiro, é: por que você quer ser prefeito, Mariana? Mariana chegou numa situação de crise política em que todos tomaram a decisão de não cuidar da cidade. Esse é o principal elemento que coloca o PSTU na disputa. Você fala isso de qual período para cá? Nos últimos 19 anos. Foram decisões políticas, como não estruturar o SAAI, como não ter um plano habitacional que saísse do papel, como não ter recurso para os servidores públicos trabalhar, planos de carreira que de fato atendam os trabalhadores. E como eu atuo muito no movimento sindical e a gente vê todas as barbáries das empresas privadas também acontecendo no serviço público, eu falei assim, alguma coisa tem que acontecer para a gente barrar isso. Então colocamos o projeto do PSTU à disposição da classe trabalhadora de Mariana. Você está falando aí da questão dos servidores públicos. O sindicato que representa a classe dos servidores públicos municipais, ele está apoiando vocês? Não. Não? Não está. Ao menos publicamente não chegou nessa notícia para a gente não. Eles devem ter algum partido que eles estão... Não, existem alguns diretores do Sindserv, né, que são de um outro partido e que não conseguiram, né, por várias questões, inclusive questões de adoecimento, né, que não conseguiram se organizar para lançar a candidatura esse ano. Né? Mas a gente tem servidores, não diretores do sindicato ainda, né, mas servidores que estão apoiando a gente também. O Chico, né? O Chico está doente. Sim, está adoecido. Realmente, né? que Deus abençoe a ele e dê saúde ao Chico. Chico é gente boa. Mas então, essa luta pelos servidores está no plano de governo? Não, com certeza. A saída para Mariana vai passar, no eventual gestão do PSTU, vai passar também pelos servidores públicos. Porque quem está vivenciando os problemas da cidade, para dar resposta às cidade, para poder dar o atendimento de qualidade que não acontece porque não tem recurso, vai passar pelos servidores públicos, não tem dúvidas. Ontem eu vi um índice... Eu vi que Mariana está com o número de servidores concursados e também os nomeados que ultrapassa o que é de lei, né? Não existe isso, é 50% mais alguma coisa? Já passou do orçamento da cidade? Que é o gasto com a folha, é isso, né? Sim. Hoje, Mariana, o serviço público em Mariana emprega mais gente que a mineração. São quase 4.000 servidores. Isso.
e vários cargos comissionados, porque há anos a gente não faz concurso público em Mariana. Por exemplo, na questão da saúde. Hoje os médicos são contratados por empresas quarteirizadas. Nem é terceirizado. Não, a prefeitura contrata uma empresa que contrata a outra, que contrata uma outra para poder contratar os profissionais de saúde. Aí a gente vê o dinheiro da saúde empurrá-lo, né? Porque uma empresa tem que gerar lucro, que gera para próximo, tem que gerar para próximo, aí sim chegar no salário do... Vamos aproveitar que nós estamos falando da saúde. Você sabe que Mariana hoje não tem um secretário de saúde. Tem um interino que acumula cargo como secretário de planejamento. Nada, eu estou falando nada pessoal, que eu nem sei, que é o Germano. Mas são duas secretarias importantes que estão aí com um secretário interino. Como é que você vê isso? Talvez isso responda à má gestão dos recursos na saúde, né? Porque, para você ter uma ideia, nós tivemos uma licitação que foi aprovada agora em junho, de treinamento e capacitação dos profissionais de saúde. Está publicado no Diário Oficial. 17 milhões de reais. Até então, eu não conheço nenhum servidor da saúde que está fazendo treinamento ou capacitação. E a contrato assinado já? É o resultado da licitação, 17 milhões de reais. Nossa. Então, essa questão então, desse contrato, nós já estamos falando nisso, até hoje ninguém parece que teve treinamento ainda. Não, parece que... Se eu estiver falando bobagem aqui, a gente está depois até podendo deixar quem quiser vir, o secretário, o Germano, né, interino, mas é bom saber isso. Parece que a Câmara de Mariana está muito preocupada com a eleição, ou com a próxima prefeitura, né, que a gente não sabe quem que vai assumir a prefeitura, conforme o resultado da eleição, que deixou de fiscalizar. Tem que saber, o que está acontecendo nesses 17 milhões. E fica até uma pergunta também, assim, né? Numa cidade que tem tantos profissionais qualificados da própria saúde, né? Será que não tinha ninguém ali para ser nomeado, para garantir essa gestão da secretaria, assim como, né? E para dividir essas tarefas mesmo, né? Será que só cabia uma pessoa para essa gestão de duas pastas? É muito estranho isso, né? Em que medida que os servidores, né, que estão ali na lida, né, cotidiana da saúde, eles não estão sendo valorizados ao ponto de não serem, de fato, garantido essa possibilidade, né, de secretariar isso também, né? Porque tem a ver com isso, né? O governo vai nomeando aqueles que estão muito próximos, né? Mas e aí a qualificação para lidar com essa pasta, né? Com uma demanda tão importante e com tanto dinheiro assim circulando, né? Que no final das contas a gente está vendo que não está sendo bem gerido, né? Então é um elemento muito significativo para a gente perceber em que medida que a administração pública ela não está de fato garantindo, né, que o serviço chegue bem para a população, né? Hoje nós estamos aqui nessa sabatina aqui com Bruno Teixeira e Patrícia Ramos, que são candidatos a prefeito e vice-prefeito de Mariana pelo PSTU. No plano de governo de vocês, vai continuar com esse número de secretaria ou se vai ser reduzido ou vai aumentar? A nossa gestão, ela passa por conselhos populares. Existem alguns temas que são necessários e urgentes ser discutidos com a população, que é quem sofre os danos da má administração pública. Inclusive, os conselhos populares vão determinar o que vai ser negociado, para onde vão os recursos do município. Mas existem algumas áreas que existem o interesse mais urgente, vamos dizer assim, que é a questão da cultura, da saúde, do meio ambiente, do saneamento básico, moradia, segurança pública, educação. Esses setores são prioridades. Obviamente que o planejamento vai passar como também esse elemento de gestão, mas o que vai determinar o tamanho da prefeitura, o tamanho dos investimentos, vão ser os conselhos populares, inclusive chamando os vereadores para participar desses conselhos populares. E como é que estão esses conselhos populares hoje? Porque era a forma do orçamento participativo, você lembra? Sim. Desse programa que tinha? O orçamento participativo, ele determinava 15% apenas do recurso da cidade. Então se cai por terra, por um monte de questões, por gestão mesmo da prefeitura, e os conselhos que existem hoje são simplesmente consultivos. Então se o Conselho do Meio Ambiente ou o Conselho de Saúde falar que precisa fazer alguma coisa, Mariana, não é feito.
Não é feito porque são consultivos e são absolutamente ignorados. Eles são tanto profissionais quanto moradores da cidade são ignorados. O caráter que nós vamos dar na nossa gestão é de dar esse caráter deliberativo. Deliberativo para esses conselhos, porque são os moradores, os servidores que vivem a realidade da cidade. Muito bem, eu falo, esses conselhos são muito importantes para o município, porque as decisões saem ali justamente da demanda que o povo está querendo. Exatamente. Porque eles poderiam ter mais importância se eles fossem deliberativos, né? Porque muitas vezes se gasta tempo e energia de quem está participando desses conselhos para, ao final, não ter necessariamente as demandas que eles levantaram ali atendidas, né? Faz aquilo que ele quer faz a revelia, né, dos conselhos. E o conselho, né? fica só mesmo da formalidade. Dá né? aquela sensação de participação, mas no final das contas Você vê um conselho não é que, Mariana, pelo menos eu desconheço, é o Conselho de Saneamento Básico. Eu nunca vi falar aqui. Está na hora de ser criado. Não é? Está na hora de ser criado, inclusive, para garantir recursos para o SAAI. Justamente. Porque o SAAI foi criado em 2005 e até hoje ele não foi estruturado para ser uma autarquia. Continua como cabide como é que de você emprego. vê? É isso que eu já ia perguntar. Você falou que é um cabide de emprego, SAAI. Mas é claro que lá tem bons profissionais. Vamos deixar também. Não vamos botar todo mundo só no balaio só, não. A gente costuma dizer... Inclusive, o projeto que a gente fez foi com base na experiência e expertise de vários profissionais que estão lá dentro do SAAI. Concursados, que estudam, né, que propuseram várias melhorias e que, infelizmente, por conta desse tipo de gestão, não foram sequer ouvidos. Não tem voz ativa. Inclusive, estão adoecendo, né? Estão adoecendo. Os servidores do SAAI estão adoecendo. Por toda a cobrança que a população faz e por toda a falta de recursos que a prefeitura não passa. Eu sei de servidor do SAAI que tira dinheiro do bolso para comprar uma conexão, comprar um cano, comprar uma veda-rosca, aquelas coisas que eles usam, porque não tem. Aí, para o consumidor, a população não ficar prejudicada, o cara tira do bolso, já ganha pouco. Aí ele vai gastar do dinheiro dele para poder... Porque às vezes é barato, eu vou comprar uma conexão, custa R$1. Mas durante o ano ele já comprou 100, aí são R$100. E por aí vai. Outra pergunta que eu já fiz também, vou repetir aqui. Vocês pensam em privatizar o SAAI? De forma alguma. A nossa candidatura é a que defende a estruturação do SAAI. A valorização dos profissionais. O SAAI de Itabirito, ele funciona. É a autarquia como o de Mariana. Sabe qual que é a diferença do SAAI de Itabirito para o de Mariana? Lá, de fato, é autarquia. Aqui é cabide de emprego desses cargos comissionados. Aí os servidores que são concursados, que têm expertise do serviço, ficam de lado dentro do SAAI. E tem toda uma estratégia política de garantir os caminhões-pipa rodando em Mariana. Existe uma estratégia política por trás disso aí. Porque se tivesse dado estrutura para o SAAI desde a sua criação, hoje ele estava funcionando como o SAAI de Itabirito funciona. Inclusive, o SAAI de Itabirito, ele recebe o valor da água que a Coca-Cola usa na sua produção. Ao tempo que Mariana não recebe um centavo do que a mineração usa de água nossa na sua produção, inclusive para mandar para o Espírito Santo e desaguar essa água lá. Essa água que as mineradoras usam, ela paga a outorga, né? Não é isso? Você tem a outorga que a Agência Nacional das Águas, a ANA, concede a essas empresas. Agora, o SAAI, onde é que o SAAI entraria nisso aí? Aí nós temos que estudar, porque a hidrometração residencial é uma coisa, o volume de água industrial é outra. Aí a gente tem que estudar, inclusive, como é que o SAAI de Itabirito conseguiu que a Coca-Cola pagasse a água, para se aplicar aqui em Mariana. Outro SAAI que vai muito bem é de Viçosa. Inclusive, o SAAI lá está dentro da pasta de saneamento da Secretaria de Meio Ambiente, que eles fazem até a coleta e varrição de rua, coleta de lixo. Hoje o saneamento básico, ele compreende tanto a água e esgoto, também coleta de resíduo sólido. Então deveria, né, ter um programa para que a autarquia pudesse de fato assumir esse papel, porque senão amanhã ou depois se abre uma concorrência, aí nós vemos todos esses serviços privatizados. Mas nós estamos sonhando muito que SAAI aqui não está dando conta de botar água na torneira. Tratamento de esgoto eu não vou nem falar. Então, para pegar essa responsabilidade de fazer a coleta e todo o saneamento, vai ser um sonho.
Por isso que a gente precisa de encampar essa luta em defesa, né? A gente já tinha um movimento que a gente conseguiu um projeto de lei de iniciativa popular, junto com outros movimentos, inclusive, desde 2021, né? 21. Desde 2021, que a gente conseguiu coletar 1.000 assinaturas para garantir que esse projeto fosse apresentado para a Câmara, né? A gente não conseguiu dar andamento, né, nesse projeto, né, na coleta de assinaturas, mas é isso, a garantia, né, a defesa do SAAI para que ele seja estruturado, ela parte tanto nesse período eleitoral, mas que tem que ser impulsionado ainda mais o pós-eleitoral, né? E a gente coloca a nossa militância mesmo à disposição disso. Só sobre a privatização. Hoje, a Prefeitura de Mariana está investindo 50 milhões de reais na questão da coleta de esgoto, essa atual gestão, e tem outros 15 milhões de reais na instalação de hidrômetros. Nós vamos pegar 67 milhões, fazer investimento e entregar para a iniciativa privada? Não faz sentido nenhum. É o que acontece no Brasil, de uma forma geral. Eu me lembro, certa vez, a Copasa tinha o interesse de vir para Mariana, mas só aceitaria vir para Mariana depois de todo o sistema recuperado, eles iam só administrar. Então, quer dizer, o investimento para a hora que chegasse, para fazer a captação, a distribuição, né, armazenamento, tratamento, já tinha que estar tudo pronto. Aí desistiram. Chegar a ter tudo de mão beijada, o que eles querem? Se está tudo pronto, por que não deixa sair administrar? Exatamente. Fazendo uma gestão bem feita, com responsabilidade, eu acho que o SAAI continua aí, e não sendo cabide de emprego, conforme você disse aí. Bom, outro problema de Mariana, nós estamos começando só a falar aqui agora, nesse primeiro bloco, são as prioridades do governo PSTU, que eu creio que deve ser habitação também, né? Habitação. Hoje nós temos em Mariana um elemento de falta de loteamento popular, falta de construção de casa para as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, e nós temos, né, e isso acabou provocando as ocupações. Nós temos em Mariana 1.909 hectares de terra que está nas mãos da Companhia Mina de Passagem, que não dá nenhum valor social para essas terras. Essas terras estão sendo ocupadas porque as pessoas precisam morar. Eu sou morador da ocupação do Rosário, tenho 11 anos, então conheço muito de perto a realidade dos trabalhadores que estão na ocupação. Que são pessoas que muitas vezes pedem conta do emprego para pegar o acerto e construir uma casa para sair fora do aluguel. É um absurdo que é de Mariana. Mas aí, como é que é? Você falou que mora na área de ocupação no Rosário. Sim. Mas aí a infraestrutura de esgoto, de água, de energia elétrica? Na outra gestão, antes do Dudu entrar na prefeitura, chegou a ser feito um serviço muito básico de urbanização. Inclusive não foi posteamento na minha rua, eu tive que acionar o Ministério Público para a gestão do Duarte levar posteamento até a minha rua, porque passou o esgoto de forma assim questionável, chegou água e é isso. Mas legalizar essa área, porque o município pode investir só em área que esteja... 2 projetos foram iniciados para legalização. Um no governo Duarte, que fez todo o cadastro e ninguém deu continuidade. Nem o irmão dele que seguiu o mandato dele. E agora está feito um novo recadastramento que chama o projeto do REURB, que é uma facilidade com cartórios de registro de imóveis para fazer essa legalização. O próximo prefeito de Mariana que pegar esse cadastro e dar continuidade nele, vai conseguir ter a legalização. Esse próximo é você, hein? Confia, né? Assim esperamos que seja. Se a população de Mariana achar que é nós que vamos tocar isso, nós vamos tocar isso com certeza. A regularização das casas, a urbanização desse território, inclusive a compensação por essas terras que foram ocupadas, ela tem que ser estudada, tem que ser debatida, porque, né, ainda que está ocupada, existe um dono, ainda que questionável, existe um dono por trás disso. A gente tem que sentar, tem que negociar, ver todas as estratégias legais para isso, para urbanizar essa terra. Até para abrir novos loteamentos, como os loteamentos populares, é preciso fazer esse debate. Você fala em loteamento, eu penso na questão do Minha Casa Minha Vida, lá do governo Lula. Porque o loteamento, a pessoa, hoje você construir que seja um barraco, despende dinheiro, né? Sim. É preciso fazer um cadastro
de tudo que está em Mariana para a gente ter um diagnóstico. Sem diagnóstico é impossível. Pode ser que se abra um loteamento popular que a pessoa consiga pagar prestações suaves daquele lote. Tem pessoas que não vão conseguir pagar, então o município tem que garantir isso. Moradia é um direito, está garantido na Constituição Federal. O Minha Casa Minha Vida tem um trocadilho que fala Minha Casa Minha Dívida. Então a pessoa vai ficar pagando aquela casa pro resto da vida. Então Enriquecendo tudo isso, enriquecendo o banco, porque é financiado pelos bancos, que até o projeto, né, o conjunto habitacional nunca visto antes em Mariana, que nunca foi visto mesmo, ele é exatamente isso. O projeto contemplava famílias de até 5 salários mínimos, com financiamento pelos bancos de até R$250 mil. Então, quando é que uma família aí que está vivendo de Bolsa Família, em Mariana são 15 mil pessoas, vivendo de Bolsa Família, vai conseguir pagar uma prestação na casa dessa? E tem um outro elemento também, Roberto, que eu acho que é importante, que a gente precisa de diminuir e acabar mesmo, na verdade, né, com esse preconceito que as pessoas têm contra os moradores de ocupação. Porque fica parecendo que todos os problemas sociais que a gente vê aqui na cidade são causados por eles. Mas, na verdade, né, o que eles vivem é uma necessidade de moradia que eles acabam encontrando nesses lugares e que muitas vezes são sem estrutura e que são perigosos para eles mesmos, né? Por exemplo, em lugares de ribanceira, né? São perigosos para eles, mas como não vem outra alternativa, acabam que levando suas famílias para morar lá. E aí a gente vê discursos de alguns políticos também aqui da cidade reforçando esse preconceito de não vou levar, né, usam da legalidade, né, não vou levar água para esses lugares porque ninguém mandou construir ali. Gente, mandou, porque se tivesse estrutura, se tivesse uma política habitacional aqui na cidade, com certeza qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora buscaria esse caminho para construir suas casas, né? E como não encontra esse suporte, mesmo de aluguel, né? Porque a gente está vendo os aluguéis absurdos aqui. E quando é que a prefeitura, né, colocou alguma energia para discutir sobre isso com a população, para a população? A gente não viu até então, né? Então, isso daí acaba que empurrando essas pessoas para esses lugares, né? E elas têm que ficar lidando com preconceitos, né? Seja de negação de direitos, outros também, que não só o da moradia, mas também com respostas, né? De que a violência aumenta por causa deles. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. É justamente por uma escolha política, né? Dos governantes nossos que criaram todos esses problemas aqui na nossa cidade. Então tá aí. Finalzinho do nosso primeiro bloco. O papo aqui vai ficar bom demais, viu? Rende bem. Nós vamos fazer só um intervalinho, só para tomar uma água, acertar aqui, ó. Tô bonito, eu sempre falo, tô bonito na fita aí. Tirar o brilho. Camisa colorida, nós estamos na primavera, né? Não é? É o mês mais bonito do calendário, é setembro, que é o mês do meu aniversário. Até rimou. Mas é isso aí, vamos chamar só esse intervalinho, rapidinho a gente já volta. Foi rapidinho, né? Esse intervalinho aqui para tomar uma água. Essa fumaça aí fora. Vocês estão sofrendo também com isso, né? Tem que hidratar bastante. Nesse primeiro bloco nós falamos, o bloco passado, né? Já falamos do SAAI, falamos da questão da saúde e a questão da habitação, nós fechamos o bloco. Agora vamos falar um pouquinho, que eu acho muito importante, que é a questão social. Mariana já vem aí, a gente vê as pessoas em situação de rua, em situações que deprimente a gente vê. Hoje eu vi de manhã, né, que foi um senhor deitado no meio da terra, lá num cobertor todo cheio de capim já. Puxa, eu me sinto, assim, como cidadão, falo, puxa vida, o município não faz nada. Hoje eu tive informação de um abrigo para essas pessoas em situação de rua que está fechado. Não entendi por quê. Chega e põe todo mundo para fora lá e eles ficam na rua, é assim, é? O que vocês pensam dessa situação, dessas pessoas que estão aí nas ruas da nossa cidade? A situação de rua ela acontece por vários motivos, né? É preciso entender a realidade de cada um. Vai ter aquele que é dependente químico, tem aqueles que vieram para Mariana em busca de oportunidade de emprego, por um acaso não conseguiram. Aqueles que trabalham e não conseguem pagar aluguel. Que tem, né? Até comentei que tem um morador na rodoviária com crachá e botina no peito. Então, porque ele não consegue pagar o aluguel em Mariana. Então, como que
que dá, para cada caso tem que se dar um tipo de assistência. Para o dependente químico tem que se oferecer apoio, tem que oferecer recurso, e não é levar para o CAPS e entupir ele de odol. Tem que... Tem isso mesmo. Porque não é essa a relação de tratamento da dependência química. Vai muito além de medicar, inclusive o medicamento traz consequências para a saúde da pessoa. Esses que vieram para trabalhar tem que se bater na porta das empresas e falar, olha só, se você trouxe para trabalhar, você tem que dar condição de moradia. Não adianta oferecer emprego aqui, não dá, porque isso tudo vem como reflexo da passação de pano que a prefeitura sempre teve com mineração. Traz aí 35 mil pessoas aí, a gente se ajeita aqui, Mariana, não, tá errado. E a política não é essa. Há pouco tempo, na segunda-feira, está até fazendo um curso lá em Belo Horizonte, justamente fala isso. Dessas questões das mineradoras e outros empreendimentos, grandes empreendimentos que trazem a massa de trabalhadores para determinadas cidades que não tem estrutura, igual o caso de Mariana. Então, hoje, segundo os relatos lá, a questão de moradia é o principal problema dessas grandes obras que fazem aí por Minas Gerais, pelo Brasil afora. Né? Mariana está passando por isso. Mariana, é um absurdo. Essa casa de acolhimento, né, tá fechada. É um absurdo, porque isso coloca mais situação de vulnerabilidade. Eu falando isso, que eu vi o cartaz lá hoje, serviço suspenso. Eu falei, puxa, aqui é uma casa que acolhe os moradores de rua. Que às vezes eles só vão para lá para dormir. Ao mesmo tempo que a gente precisava... Toma um banho e dorme. No dia seguinte tem que sair fora. aumentado o número, né? Eles se suspendem. Aí não deu nem tempo que eu estava passando lá agora. Foi à tarde. Ainda não vi, não apurei. Por quê? Está suspenso o serviço de acolhimento aos moradores de rua. E Mariana, falta muito, eu acho que é importante isso no plano do governo de vocês, é uma casa, uma residência terapêutica. Que aqui não tem. É aquilo que você está falando. Cada morador de rua, cada pessoa tem um problema, né? Tem as suas particularidades, né? De tratamento. A prefeitura hoje tem convênio com 2 casas aqui em Mariana, que é a Comunidade Terapêutica Sementes do Amor, que está em Cachoeiro do Brumado, e tem a Conterém. Cada uma dessas casas de apoio, elas trabalham com métodos diferentes. A Sementes do Amor eu conheço, né, do Carlos, né, até tivemos lá essa semana conversando com ele para entender essa realidade social, que não é só morador de rua que está lá, não. É também o trabalhador da mineração. Que está nesse turno de 12 horas aí, se arrebentando de trabalhar, que está lá, sabe? Que está procurando ajuda. Está em tratamento. Está em tratamento. Então, assim, existem esses elementos. A gente vê Mariana com uma população de 15 mil pessoas vivendo de Bolsa Família, e o CRAS fornece cesta básica de 3 em 3 meses. Isso é um absurdo para uma cidade que tem uma condição de 1/4 da sua população com a insegurança alimentar. Né? Tem a questão dos idosos. Qual a atenção que a gente vai dar para os idosos na nossa gestão? Eu acho que nessa caminhada que a gente tem feito por Mariana, estão as propostas maravilhosas. Como, por exemplo, uma casa-dia, de acolhimento mesmo. Às vezes a família precisa pagar um cuidador de idoso, para, né, sacrificar todo o seu baixo salário para isso, e de repente você teria uma área de convivência com cuidado fornecido pela prefeitura que pudesse garantir aos idosos da cidade esse acolhimento, essa convivência. O Recria Vida, ele cumpre o papel. O idoso que está na ativa, né, que consegue se mover, e inclusive melhorou a saúde dos idosos na cidade, mas aqueles idosos que não estão nessa condição. Que essa casa que você disse, que a ideia aí é uma casa de... O idoso passaria um dia nessa casa, com os cuidados. Isso. Mas aí tudo isso, né, eu acho que é importante também, Roberto, de a gente falar que passa por concursos públicos, né? Que é uma questão que garante também a própria estabilidade do servidor para ser capacitado ali, para que amplie esse número de pessoal que possa atender
tanto esses idosos, né, tanto as pessoas, por exemplo, na questão da vulnerabilidade, né, as pessoas que estão ali em tratamento, né, de uma dependência química também, essas pessoas, elas precisam estar, né, efetivadas também no serviço público para que ele seja ampliado, estruturado e poder oferecer isso, né, e é uma coisa que a gente não tem visto. O último concurso que a gente teve não chamou todo mundo suficientemente para garantir, tanto é que hoje a gente vê um CAPS, né, lotado, né, que não garante uma assistência para as pessoas que estão em sofrimento psicológico, e aí a gente vê, por conta desse inchaço também de atendimento, os próprios profissionais adoecidos, né? Então, a necessidade do concurso público, a necessidade de ter pessoal efetivado, né, capacitado, formado, né, e valorizado para se especializar ainda mais, né, nas suas áreas, né, garantiria isso, mas é o que a gente vê que, na verdade, inclusive por conta, né, de uma negociação e de uma visão privatista, né, as prefeituras, e a prefeitura aqui de Mariana não é diferente, vai caminhando no sentido contrário, né, de privatizar tudo, de entregar para quarteirização, né, e aí a gente vê todos os serviços à míngua e aquilo que poderia, como, por exemplo, essa casa de acolhimento que você falou que teve o serviço suspenso, o que deveria ser ampliado, na verdade, e aí, assim, a gente ainda não sabe por quê, né, assim como você falou, o que deveria ser ampliado vai sendo suspenso, e aí uma população que tem aumentado nas ruas fica ainda mais sem perspectivas, né? Então, assim, são vários problemas que a gente vê, né? Passa por concurso, e aí outro elemento também, estímulo à formação, né? Mas também de criação de empregos formais com estruturação, porque muita gente está ali na rua porque também não tem como pagar aluguel, né? Como o Bruno colocou. Sim. Então, dentro dessa possibilidade, é entender mesmo dessa realidade das pessoas, mas é garantir que haja profissionais capacitados, né, com estrutura, né, sem rabo preso, né, porque não vai terminar uma gestão, ele está indo embora. Né? Terminou ainda mais essa troca de prefeitos que a gente tem em 4 anos, né? Terminou, aí muda outro profissional só porque ele não era aliado ao outro, né? E aí você não tem garantia uma política que continue, de continuidade, né? Então são vários problemas que a gente precisa de atacar, né? Para que tudo isso seja efetivado, né? Tem um elemento da questão, né, do atendimento social também, que deve ser levantado em Mariana, é a questão da casa de referência de acolhimento a pessoas LGBTs. Que em Minas Gerais a gente só tem 2 casas de acolhimento LGBTs. É preciso que Mariana crie essa casa para poder garantir às pessoas transgênero. Nós temos esse público aqui em Mariana? Temos. O público LGBT de Mariana é um público grande. A grande questão é que vivemos numa cidade conservadora, em que sofrem LGBTfobia, transfobia todos os dias, e ficam na margem da sociedade por causa desse elemento, transfobia e LGBTfobia. Para você ter ideia, em Mariana tem a Semana do Orgulho. É uma lei, está instituída em Mariana. Quando chega a Semana do Orgulho, eles inventam um outro evento em Mariana. Ofusca esse. Então as pessoas, não tem público, disso. Não tem? Então, assim, tem um coletivo de mães aqui que eu faço parte. Eu tenho 2 filhos LGBTs. A gente aprende muito com eles, né? Com os nossos filhos, com as outras famílias. É preciso esse centro de acolhimento. O meu filho sofreu transfobia dentro da Policlínica de Mariana. Uma coisa simples, é lei, ele tinha que ter direito ao nome social dele, ainda não estava retificado, ele tinha o direito do nome dele ser chamado no painel da televisão, e não chamou. Aí quando você chega no médico, o médico fala assim, eu chamei fulano, não foi ciclano. Sabe, isso são violências que estão sofrendo. E assim na escola. Sabe, então assim, Mariana tem esse público, Ouro Preto saiu na frente, BH saiu antes, e são só os 2 centros de referência que tem em Minas. Ouro Preto já tem essa casa? Ouro Preto tem essa casa, tem quase um ano que Ouro Preto tem. As pessoas em Mariana estão indo ser atendidas em Ouro Preto, pedindo socorro. Porque às vezes encontra dificuldade nos cartórios em Mariana para retificação de nome, encontra elementos aí de dificuldade na assessoria psicológica, na assessoria social. E tudo isso é direito já adquirido, né? É direito da população, ter dignidade, ter respeito. Então um centro de acolhimento de pessoas LGBTs é necessário urgente, não só em Mariana,
mas que se espalhe a ideia por toda Minas Gerais, por todo o país. Você percebe, Roberto, que quando a gente vai falar, né, de idoso, de pessoas em situação de vulnerabilidade, de pessoas LGBTs, acrescentaria que mulheres e crianças que sofrem violências, que precisam também de ter uma casa de acolhimento, né, tudo isso, né, já existe na sociedade como fatos, né, crescentes, né, alarmantes de violências, né, e de uma necessidade de garantir dignidade. E com essa verba toda que Mariana tem, esse recurso todo que Mariana tem, já poderia estar atento a esses dados que são hoje divulgados publicamente. Né? Que é lógico que Mariana, várias mulheres sofrem né, de violência doméstica. Então, e que tem crescido, né? O delegado chegou aqui levantando esse dado, né, alarmante aqui na cidade. Ele então, anunciou assim, numa entrevista. Isso, então assim, quando a gente percebe isso, são questões que já estão aí na sociedade, Mariana não é diferente, e por que isso ainda não vira, né, uma política pública, né, de maior acolhimento. A gente tem algumas iniciativas, né, que a gente vê, por exemplo, a própria Guarda Municipal, né, com uma estruturação, né, de capacitação. Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, de capacitação, inclusive de guardas, mulheres, né, que vão fazer esse primeiro atendimento, né, mas não é só esse primeiro atendimento, é a saída dessa mulher para ir para um lugar seguro, né, com seus filhos, por exemplo, né. Então isso daí precisa sim de acontecer, né, e que a gente ainda não vê, né, que de uma maneira mais estruturada aqui na nossa cidade. E essa né? política é a política que está no plano de governo de vocês, sim, né? Sim. Com essa preocupação a mulher que sofre social, violência, ela não sai de casa porque não tem para onde ir. E ela não tem para onde ir, ela vai continuar sofrendo violência. Se não tem perspectiva de emprego, se não tem perspectiva de creche. Uma outra demanda que é importante, que eu acho que está muito associada a todos esses elementos do cuidado, né? A pauta de mulheres, ela amplia muito, né, esses elementos, porque ainda, para a gente, estão determinadas, né, as tarefas de cuidado, né? Precisamos de romper sobre isso, inclusive, porque a tarefa de cuidado é uma tarefa social, não é só das mulheres. Mas como ainda por exemplo, a questão das creches é uma preocupação que precisa ser melhor estruturada. A gente tem creches aqui que são em lugares improvisados. Os próprios monitores de creche têm demandas que precisam ser ouvidas. Olha, se o horário de trabalho dos pais, né, das famílias, tem aumentado, as creches elas podem acompanhar isso, mas isso não significa aumentar o trabalho dos monitores, dos professores. Aumentar o pessoal que está ali para que esse horário seja expandido. Mariana, né? Tem um déficit grande de vagas em creche. De né? vagas em creche. Os pais estão tendo que ir no Ministério Público para garantir uma vaga, né? E assim, poderia ter, né, dado maiores condições também para que as crianças estivessem ali com maior segurança. Vamos pular já falamos dessa questão muito importante. Questão social da visão de vocês, importante, com a preocupação com esse problema que Mariana... O Brasil todo tem isso, mas Mariana, a gente vive aqui, vamos falar daqui. Sim. Bom, hoje, quer dizer, já tem uma semana já quase que eu vi que vocês já estão com toda a documentação autorizada aí pelo TRE para poder seguir com a campanha. Parece que é só vocês. O Roberto Rodrigues está com problema na Justiça Eleitoral, parece que já foi impugnado, vai concorrer com o liminar, sob júdice. O Juliano ainda estava, nós olhamos antes de entrar para aqui, no Divulga Cândido, também está em processo de aprovação ou não, e vocês já têm isso. Então parece que vai ser o único candidato, vai ser para o WO? A gente cumpriu as regras eleitorais, né? Esse é basicamente o resumo de por que nossa candidatura está definida, porque a gente segue as regras. Existe um elemento que está para além das eleições, que são os processos de improbidade administrativa que ainda correm em Mariana. Então, corre o risco da gente ter outro candidato eleito e chegar lá na frente e sai a decisão em definitivo que ele tem que responder um processo de improbidade administrativa e tem que deixar a prefeitura. Então, nós corremos o risco da dança das cadeiras. É possível, Mariana vai passar por isso de novo. É possível. Por que já não barra essas candidaturas já antes, mesmo da eleição? Eu não consigo entender a justiça, porque a justiça eleitoral está aí para isso. Bem, a população pode barrar isso. Me parece que para tudo lá no fórum, só para cuidar da questão eleitoral.
Existe um elemento também da justiça burguesa, né? A gente tem que colocar isso também, né? A gente está num sistema capitalista que a justiça ela ainda garante, né, uma ampla, né, possibilidade para quem tem muito dinheiro. Né? E aí a gente vê das mais variadas formas a justiça operando, né? Então, nesse sentido, também acaba que acontecendo isso também, né? Mas o que a gente tem ouvido muito, né, nas nossas caminhadas, né? Eu estava falando, né, nesse ar seco, né, nesse insalubre bastante, né? Que além da indignação da população desse troca-troca que a gente viu, esse blocão que foi formado, depois aí vem uma carta do Diretório Nacional do Partido do Bolsonaro que vem para cá, não queremos aliança com o PT, não queremos aliança com o PSDB, e aí ao mesmo tempo que o pessoal faz isso, que tem essa indignação, existe também o medo. E aí, Mariana vai ficar mais 4 anos nessa bagunça? Porque a gente sabe que, como a gente estava falando antes, né? Não é só uma troca de prefeito, né? Junto a isso, vem todos os cargos comissionados juntos que não garantem uma continuidade de qualquer projeto. Né? Então, Mariana para, né, no tempo por uma questão que poderia ter sido resolvida bem antes, né? E aí, com muita tranquilidade, né? Assim, se essas pessoas estivessem realmente interessadas no bem-estar de Mariana, elas não proporiam o nome delas dessa forma assim, não. Porque, olha, eu tô indignada com a cidade, mas eu não tô bem com a justiça. Eu vou resolver minhas questões antes e depois eu me coloco à disposição, porque senão a cidade vai parar de novo. Aqui, olha só, então assim, a gente tem que começar a pensar bastante nisso. Não, eu vou me eleger e depois eu resolvo isso. É isso. Aí a preocupação com a cidade fica em segundo lugar. Ô, Bruno, vamos falar, como é que está a situação da zona rural de Mariana? O PSTU tem feito um trabalho de conscientização dessas pessoas que estão ainda sem decisão em quem vai votar? A gente tem andado nos distritos de Mariana, conversando com a população, entendendo mais os problemas. Minha família é da comunidade rural, meu pai veio de Águas Claras, minha mãe é de próximo das Pedras, né? O lugarzinho chama o lugarzinho então, chama Sítio do Borba. Da buraqueira aí. Nós estamos. A origem da minha família é toda rural. E o produtor rural em Mariana, ele enfrenta uma grande dificuldade, que é fazer o seu produto, o que é produzido, sem agrotóxicos, sem os grandes, sem um grande agronegócio, né? Determinar as coisas, fazer o produto, a dificuldade de fazer o seu produto chegar até Mariana. O consumidor. Até o consumidor. Então, assim, é preciso se dar uma atenção a isso. Inclusive, hoje, quem presta assessoria técnica aos produtores rurais é a Fundação Renova. O papel que a prefeitura deveria cumprir, quem cumpre é a Fundação Renova. Nós terceirizamos o papel de atenção e cuidado ao produtor rural. Aonde a lama passou, tem lá a plaquinha da Fundação Renova, fiscalização do leite, da horta, da qualidade disso e daquilo. Coisa que era para ser um papel do serviço público. Foi assim que... Mas isso aí está dentro do TAC, né? Que a Renova assinou com o município. Está dentro do TAC quando acabar. É um perigo esse. Então, e se cria uma ilusão com essa prestação de serviço da Fundação Renova, de que a gente depende da Fundação Renova. E tem que deixar muito claro, a Fundação Renova foi criada porque a Samarco e a Vale cometeu um crime aqui em Mariana. E as pessoas não podem esquecer disso nunca. A Fundação Renova foi quem estava determinando a questão do plano diretor de Mariana. Aí quando você pega o plano diretor que foi acabou que nem fechou o plano diretor, não existe nenhuma área de preservação ambiental para o lado das mineradoras. A área de preservação ambiental está toda para o lado de cá de Mariana. Não existe nada para onde que está o minério de ferro. Então, assim, por quê? A Fundação Renova está a serviço das mineradoras e dentro da prefeitura. O agricultor familiar, a agricultura familiar na nossa cidade, então, está parada. Eu pensava que o município comprava a produção para usar nas escolas, merenda escolar, então não tem isso? Não, isso daí tem pela agricultura familiar, né? Tem? Projeto de agricultura familiar. Qual que é o projeto seus para a agricultura familiar? Eu sei que o PSTU é muito ligado a essas questões, né? Sim, olha, nós recebemos até uma proposta interessante na campanha, que falou assim, nós vamos levantar essa bandeira de um SEASA aqui em Mariana,
que às vezes o produtor rural, o nosso comércio, ele compra no Ceasa em Belo Horizonte, que já tem 3 dias de colheita, aquela coisa toda, chega aqui, nós vamos comprar a grande produção, né? E vai chegar aqui e vai vender para a gente. Nós temos aqui uma produção rural muito próximo da gente, que a gente poderia estar comprando de fato produto fresquinho, fornecido a preço mais barato. Eu fui num projeto lá na Vargem, e na época que eu fui, estava bonita aquela horta maravilhosa, e estava vendendo até aqui para o comércio, aqui no varejo, aqui no Ceasa. Esse, como é que chama o negócio? Sacolão Ceasa. Sacolão. Aí umas verduras bonitas, depois parou. Porque eles não têm assistência técnica. Não tem, por exemplo, a questão do transporte. Mas é a questão que você falou, foi a Patrícia que disse, a continuidade. Sim. Não sei quem era o prefeito na época, que tinha esse projeto, que tinha toda a assistência técnica de agrônomo, de pessoas que poderiam ver. Mudou de prefeito, parou o projeto. E não é nem só a assistência, né? É estimular a organização deles, né? Porque é isso, a gente estava conversando com um rapaz que é muito atuante, né? Dentro da organização dos pequenos agricultores aqui da região, e aí ele falou com base, inclusive, em conversas que ele teve com seus pares, né? E a prefeitura tem esse papel de estimular cada setor, e aí no caso, né, dos pequenos agricultores, para eles pensarem a melhor forma de eles continuarem existindo, né, dessa forma, né, mas com dignidade, com uma estrutura, né, mantendo suas tradições, né? E aí isso daí é ouvir, estruturar e acompanhar, né? Então, assim, a continuidade é importante, mas é também falar, olha, vocês também podem, vocês não precisam de ficar só dependendo de X ou Y, né? Vocês podem, junto com os seus pares ali, se organizarem para se fortalecerem também, né? E aí, inclusive, exigir mais da prefeitura. Olha, e aí, vocês não vão ouvir mais a gente, né? Hoje nós estamos aqui fazendo essa sabatina no candidato pelo PSTU, Bruno Teixeira, e a vice, a Patrícia Ramos. O bate-papo tá bom, mas nós vamos ter que dar mais um intervalinho aqui, rapidinho. A gente volta já. Voltando nesse terceiro e último bloco, nós estamos recebendo aqui para essa sabatina o Bruno Teixeira, que é candidato a prefeito de Mariana pelo PSTU, e a vice, que é a Patrícia Ramos, também do PSTU. É uma chapa puro sangue, conforme nós falamos aqui no início. Bruno, esse terceiro e último bloco é rapidinho, papo gostoso, viu? Eu falo que isso não é uma sabatina, isso é um bate-papo gostoso, de pessoas tão inteligentes como vocês e a facilidade que tem de transmitir o recado que vocês querem para o eleitor. E nós estamos aqui para isso, para mostrar todas as suas propostas. Proposta para a segurança pública, que é outro problema de Mariana. A segurança pública hoje enfrenta um problema porque a população de Mariana cresceu muito. Por causa dessa população flutuante, você quase que dobra a população de Mariana. Como não existe uma pressão da prefeitura sobre a mineração, deixou isso acontecer à torta e à direita, e o efetivo da segurança pública não aumentou. Então, eu acho que um dos primeiros passos é estudar essa questão do efetivo enquanto estiver esse inchaço populacional de Mariana, inclusive pressionar o Estado para que isso aconteça, né? O Zema não pode deixar ele parado nesse aspecto, tem que provocar ele nesse aspecto. Você fala em aumentar o contingente de policiais na cidade? Isso, aumentar o contingente e pensar principalmente na estruturação deles. Porque o serviço de inteligência da polícia, ele é muito mais eficiente do que, às vezes, um monte de viatura nas ruas. O policial militar, diga de passagem, ele vem desmotivado há muitos anos com essa política desenvolvida aí pelo atual governador. Então a gente vê isso. Você não vê mais policial na rua, a pé. Ou você sai de carro, fica aí, eles estão na viatura, ou se precisar, liga, chama que eles vão. Sim. Mas essa preventiva está faltando aí. Não estou culpando os policiais, estou culpando a política que eles estão desenvolvendo para a questão de segurança aqui em Minas Gerais. Nós temos um debate sobre essa questão da polícia militar, que é necessária a desmilitarização da polícia. O que é isso? Como existe um nível de hierarquia e de respeito ao seu superior, eles simplesmente cumprem ordens. Então, ainda que insatisfeitos com o trabalho, e trabalhadores que são, eles não podem se levantar com seus superiores. Não pode. Então, é isso que acontece dentro da estrutura da polícia. Desce uma ordem, vai cumprir.
Tá mal pago? Não, você não vai brigar pelo seu salário. Então, é esse o grande elemento. Está sem estrutura, inclusive, para fazer serviço preventivo, não, você não vai ter, porque você não pode se levantar com Mas vamos voltar aqui para Mariana, vem cá. Aqui nós temos as forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. Isso tem que a Guarda Municipal, que é a prefeitura, que é a gestora dessa pasta aí. Como é que você pensa, o que você pode estruturar na Guarda Municipal? A Guarda Municipal, né, até teve um concurso agora. A Guarda Municipal foi criada para cuidar do patrimônio. Obviamente que ela está dando todo o suporte para a Polícia Militar nessa questão da segurança pública. Inclusive tem se antecipado alguns problemas. Mas isso legalmente, me parece que o Supremo Tribunal Federal já deu essa prerrogativa para eles. Não vai ter força, como é que fala? Militar ou de polícia, né? Uhum. Mas é uma força auxiliar. Sim. E, então, tanto a guarda como a polícia civil, a militar e a civil, eles têm que se comunicar. Eles têm que se comunicar para criar planos de estratégia de prevenção desses crimes. Porque não adianta, como eu falei, você pode colocar um monte de viatura na rua, mas se você não tiver um serviço de inteligência, de monitoramento, para poder identificar quem são essas pessoas. A gente tem visto pessoas andando armadas em Mariana que não são pessoas daqui. Então, peraí, vamos identificar que se existe um fluxo de pessoas mal intencionadas indo para Mariana. Isso é um trabalho preventivo que a segurança pública poderia estar fazendo. O próprio cuidado com os moradores de rua, que é necessário, que muita gente coloca a culpa no aumento dos moradores de rua, na violência. Não é, mas existem, né, esses preconceitos que têm que ser cuidados para não gerar todo este conflito, toda essa confusão que se faz na sociedade. Mas a segurança pública, primeiro, tem que chamar os profissionais de segurança pública e perguntar o que está faltando. Né? O próprio Conselho Popular que a gente defende é um espaço para se debater isso. O que está faltando à Polícia Militar, Guarda Municipal, à Polícia Civil no combate a isso? Né? Considerando, mais uma vez, que houve um aumento da população de Mariana em quase mais de 70%, que não estava previsto no orçamento. O Roberto, só acrescentando, você falou que falar mais sobre Mariana, né? Mas eu acho que é importante, inclusive, para a gente saber qual que é o papel da prefeitura encampando lutas que vão extrapolar a situação aqui, né? Recentemente a gente viu o Zema aderindo, né, ao regime de recuperação fiscal. Este regime de recuperação fiscal, ele é um ataque direto ao serviço público aqui no Estado. Né? Então, para além Mariana da venda... já está sofrendo com isso. Já está sofrendo. A farmácia de Minas, que distribui medicamentos aí caros, né, que vamos falar assim, para o povo entender, já não tem mais. Remédio psiquiátrico aqui no CAPS não tem. Não se acha. Ali no farmácia de Minas, na rua Venceslau Braz, já não tem mais também. Então, assim, além de garantir todos esses elementos, eu acho que, né, nós do PSTU também defendemos a auto-organização do povo para discutir a segurança pública, não só os trabalhadores da segurança, porque é isso, né? A gente precisa, inclusive, combater preconceitos que vêm da estrutura mais ampla, né, e mais hierárquica também das polícias, né? A gente sabe, por exemplo, que existe cor, né? Quem é perseguido pela polícia. Então, precisa de se fazer esse debate, mas também uma prefeitura que tivesse engajada com esses trabalhadores encamparia essa luta contra o regime de recuperação fiscal, que congela por 9 anos o salário desses servidores, da educação, da saúde, da assistência social e também da segurança pública. Então, se já está sucateado, vai ficar muito mais sucateado ao longo desses 9 anos. Né? E não é só redução de salário. Né? Aliás, não aumento, né? O congelamento do salário. Né? Não é só o congelamento do salário, é o congelamento também em investimento. Então, se a gente já está vendo pouco pessoal aí... também, que nós já pagamos 21% já pagamos isso. A gente já está vendo todo esse sucateamento do serviço público. A prefeitura tinha que estar ali, junto com os trabalhadores. A gente fez diversas mobilizações, que nós fomos para Belo Horizonte, eu sou professora da rede estadual, e lá tinha trabalhadores da segurança pública, trabalhadores da educação, da saúde juntos, e que se tivesse, porque a gente já viu o prefeito aqui em Mariana encampar a luta aqui em defesa da Samarco.
Mas por que esses prefeitos que são consequentes não estavam junto com os servidores públicos defendendo a sua valorização, né? E eu acho que é esse, o papel da prefeitura mesmo é garantir isso, né, junto com todos esses elementos que o Bruno colocou. Questão da educação, você falou que é professora da rede estadual, mas você tem conhecimento da rede municipal. Sim. O que vocês estão pensando? Qual que é o projeto de vocês para a questão da educação em Mariana? A educação, né, que a gente conversa muito a respeito, e a partir da vivência também nossa, né, eu tenho 4 filhos no município, na escola, existe um elemento que muitas vezes a questão social da escola, a questão social, vai parar dentro da sala de aula. Então, o profissional que está na sala de aula, né, com todo respeito a todos os professores, a última coisa que vai fazer é dar aula. Então, ele vai cuidar de um aluno que chegou na sala de aula por causa de um problema que tem em casa e acaba sobrecarregando esse profissional dentro da sala de aula. Um dos projetos que a gente pensa para Mariana, né, casado com o Conselho Popular, é de que se crie uma estrutura de uma equipe multidisciplinar para dar suporte a esses profissionais que estão na escola. Tanto os monitores quanto aos professores, porque quando repercute essa questão social dentro da escola, a gente precisa entender por que aquele aluno, por exemplo, é agressivo. Por que aquele aluno, por exemplo, ele tem uma dificuldade de atenção na sala de aula? Então, pode que eu estou tossindo aqui, vocês me desculpam, mas É isso aí. é o clima. E a gente precisa identificar quais são os elementos sociais desse aluno e garantir que as estruturas que já existem, como o próprio CAPES-IJ, o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, se comuniquem, o Conselho Tutelar falou, que se comuniquem para dar essa assistência a esse aluno. Porque às vezes o aluno está vivenciando violência doméstica, está presenciando, isso vai repercutir numa agressão dentro da escola. Aí quando você olha para o município, você fala assim, tem uma psicóloga para atender toda essa criançada, para dar todo esse suporte. A escola não consegue, né, tem um elemento, né, que ainda tem um debate, ela não pode ligar para o Conselho Tutelar e falar, me ajuda aqui, e o Conselho Tutelar está amarrado a outra coisa, e o CREAS está amarrado ao CRAS. Então, assim, todo esse serviço que era para proteger as pessoas em Mariana não comunica, isso vai repercutir na sala de aula, adoecendo os professores que já estão com um grande problema. Mariana tem 4 planos de carreira para professores, um pior que o outro. Então, o que nós estamos fazendo com a educação que há 20 anos atrás é uma das mais elogiadas do Estado? Estamos depreciando a educação em Mariana. Então, essa equipe multidisciplinar entra para dar esse suporte para as escolas, garantindo toda essa questão, né, que vai repercutir na questão da segurança, não tenho dúvidas disso, quando se identificar uma questão de vulnerabilidade social, uma questão de violência doméstica, isso vai impactar na questão preventiva de violência dentro de Mariana, e aproveitar, isso aqui é outro elemento, aproveitar o tempo integral para, de fato, introduzir os alunos à cultura, ao esporte em Mariana. Ver que Mariana tem um espaço cultural gigante, tanto nos distritos quanto no centro. Inexplorada. E não é explorado. Não é explorado pelas escolas, e nós temos o tempo integral. Né, que inclusive é questionável, né, porque como não é lei, depende de cada prefeito, né, se vai ter ou não o tempo integral. Mas Mariana tem dinheiro para ter. Explorar isso. Se a gente vê, as Olimpíadas passou agora, olha a quantidade de medalhas que o Brasil trouxe, por que não dar oportunidade para esses alunos aqui, no tempo integral, aprender outros esportes? Sabe? Quem sabe um dia virar até medalhistas olímpicos. Atualmente o tempo integral, é claro, tem a parte de estudo lá, e depois é o quê? Você que é professor. Normalmente são disciplinas integradoras que se chama, né? E aí tem disciplinas de projeto de vida, ou reforço escolar, vivências em linguagens, de próprios esportes, né? Mas que ainda falta estrutura, né? Tem um provérbio que fala que é preciso uma aldeia para educar uma criança.
Né? Eu acho que isso que o Bruno coloca, né, de uma equipe multidisciplinar, é justamente isso, né? Essa aldeia, ela precisa de estar estruturada em todos os seus campos, né, para que a criança ela cresça, tenha uma formação humana, né, completa, crítica, né, bem estruturada e que ela consiga escolher aquilo que ela quer no seu futuro, né? É boa. Porque assim, eu sou professora da rede estadual, eu trabalho numa escola que é de tempo integral, mas que não vem uma verba suficiente, real, com acompanhamento com todos esses outros setores, né? E olha, e aqui é importante destacar, né? Até mesmo para que não tenha confusão. A gente não está colocando essa responsabilidade nos profissionais que estão na escola, nos profissionais que estão no CAPS, no CREAS, no CRAS. Pelo contrário, aqui a gente está junto com eles para exigir maior estruturação e maior pessoal para que eles possam atuar. O sistema é que não... Pois é, porque muitas das vezes a gente vai ligar lá num CAPS da vida, né, ou para o Conselho Tutelar, são poucas as pessoas, olha, infelizmente a gente está tendo que lidar com outras demandas que são mais urgentes, a gente não consegue ir aí agora. E aí a coisa estoura e a gente está ali, como o Bruno falou, né, muitas das vezes eu coloco isso. O que eu menos consigo fazer em sala de aula é dar aula de língua portuguesa, que às vezes a gente tem que estar apagando tanto incêndio, né, que vem, né, e aí, e outra coisa, não é também responsabilidade das famílias, porque muitas das vezes a gente vai ouvir isso. As famílias estão deixando os filhos soltos de todo jeito. Obviamente que existe também esse elemento, né, de diálogo, né, com a família precisa de estar mais presente, mas a família precisa de estar mais presente se ela tiver possibilidade de sair do emprego. A gente tem mães que estão fazendo turno de 12 horas para garantir o sustento dos filhos e não conseguem chegar na escola. Então, assim, é preciso dar estrutura para essas famílias para que elas estejam, de fato, na escola, né? Por isso que o emprego formal é importante, formal, com salário digno, né? Esse salário mínimo aí, a gente precisa de, inclusive, encampar. Outra luta nacional aí mais ampla, que precisa ser encampada também, né? Para que essa criança, ela tenha sua formação una, né? E aí, ver essas possibilidades, né? Olha, a gente trabalha, tem escolas aqui, tem crianças aqui que não conseguem visualizar, por exemplo, que a UFOP, o IF da vida são direitos delas. Né? Elas não conseguem visualizar ainda, né, que sair de Mariana é uma possibilidade para elas, para depois elas voltarem para cá e garantir, né, e retornar para seu lugar, né, e prestar um serviço para a sua cidade, né, de uma maneira mais especializada. Né? A escola ela pode ser esse lugar, né? E a gente tem feito lá assim, um trabalho de formiguinha. Apesar de tudo, a gente tem feito um trabalho de formiguinha ali, garantido alguns sucessos que são importantes. Mas é isso, né? A gente não pode pensar que não é uma tarefa, a gente não pode deixar de responsabilizar aqueles que são de fato os responsáveis, né? E aí a prefeitura tem total responsabilidade nisso. Voltando ainda da questão do tempo integral, eu fiz um trabalho lá em Cachoeira do Brumado. E nós observamos que os artesãos lá que fazem peça e pedra-sabão e também aqueles tapetes já não estão mais... Esses que estão lá já estão envelhecendo e não estão passando essa informação por falta de interesse. Os jovens vêm para Mariana para estudar e por aqui ficam e não estão pensando. Vai acabar. Então o tempo integral é importante, quando você estava falando... Eu estava pensando aqui nisso, que poderia ser inserido nessa grade curricular, para no tempo integral, lá em Cachoeira do Brumado, isso em cada setor. Passagem, por exemplo, é músico, lá tem muitas bandas, muitos músicos. Vamos botar lá a música. Seria mais ou menos isso? Seria isso. Nós temos uma produção cultural que tem que chegar nas próximas gerações. Só um parênteses sobre Cachoeira do Brumado, foi cometido um crime contra a Cachoeira do Brumado, que eles tinham uma jazida de pedra-sabão que foi entregue ao serviço privado. Hoje eles têm que comprar pedra-sabão da mineradora para eles produzirem uma panela que há séculos era de fato passado de geração em geração. Então assim, né, que é todo o impacto da mineração. Não é que as pessoas estão desanimando de fazer, ou estão procurando outras oportunidades. É porque dificultou o acesso. Difícil. Dificultou o acesso. Aquela... Como é que chama? O sisal está vindo da Bahia. Está vindo da Bahia. Imagina o sisal, que Cachoeira do Brumado produzia tanto, e aqueles trabalhos maravilhosos que eles fazem. Existe um elemento de meio ambiente que eles não podem mais lavar o sisal no rio.
mas ninguém se preocupou em dar condições a eles de lavar aqui. Então, assim, pô, peraí, como é que na Bahia está se fazendo para lavar o sisal? Pô, vamos fazer isso aqui em Mariana. Qual que é a necessidade de encarecer o produto, né, artesanal, que já é muito desvalorizado pelas pessoas? Por que nós vamos encarecer isso? A gente poderia ter recurso aqui. Nós estamos aqui recebendo Bruno Teixeira e Patrícia Ramos, são candidatos a prefeito e vice-prefeita de Mariana. Nosso finalzinho do nosso programa, eu ainda tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas você quer acrescentar alguma coisa, você, Patrícia? Não, eu só queria... Eu acho que contemplamos boa parte dos principais problemas de Mariana. Eu acho que faltou só a questão do transporte público. Isso. Que é um elemento que... Vamos tocar nesse então. A gente defende... Mais 5 minutos, diretor. A gente defende o transporte público gratuito. Sempre defendemos um programa do PSTU, né, desde antes da fundação do PSTU, desde a Convergência Socialista. Só que o que a gente defende... Mas nesse modelo que está hoje? Não, esse modelo que está hoje nada mais é do que pegar o dinheiro público e enriquecer ainda mais uma empresa privada. A gente tem, com 24 milhões por ano, a gente monta uma frota de ônibus aqui em Mariana, abre concurso, gera emprego e faz uma empresa pública de transporte, que vai garantir o transporte aqui. E quem vai fiscalizar é a população, porque é público. Hoje, quem fiscaliza a Transcota? Ninguém. Ninguém fiscaliza a Transcota. Se entrega o dinheiro e deixa fazer o transporte do jeito que a Transcota sempre fez, né? Na verdade, que nunca agradou a população de Mariana. O órgão fiscalizador é o Demutran, né? Eu não vi o Demutran parando nenhum ônibus lotado até hoje. E são ônibus verdadeiramente lotados. Então, deveria se fiscalizar. Mas se não vem a ordem para fiscalizar... Uma empresa pública de transporte, eu acho que resolveria esse problema, porque aí está na mão direta da administração pública e da população. Além do custo, né? Isso está no plano de governo de vocês? Está no plano de governo nosso. Então, transporte, tarifa zero, mas porém... Com empresa pública. Com empresa pública. Transporte. Então tá aí. E a passagem ia ser o mesmo preço? Como é que seria o custo disso? Vocês têm ideia? Não, seria gratuito. Não, sim, estou dizendo o custo. A passagem, esquece que eu falei. Não. Um ônibus custa em torno de 300 mil reais. Então, se a gente tem 24 milhões por ano para gastar com a Transcota, nós compramos uma frota de ônibus com o valor do orçamento. E a partir daí, é abrir concurso público, tanto para manutenção quanto para motoristas, e garantir as condições para que esses ônibus rodem, né, sem quebrar, igual está acontecendo por aí. Então tá aí, finalzinho do programa. Queria que vocês dois deixassem uma mensagem para os eleitores duvidosos aí e também os seus eleitores. Sim. Olha, a gente fala muito que na nossa campanha a gente quer trazer a consciência da classe trabalhadora de Mariana, né, trazer a política de fato para o chão, que é onde que ela impacta as nossas vidas. Porque enquanto meia dúzia de pessoas estiver tomando as decisões que não vai ter água na nossa casa, de que não vai ter moradia em Mariana, nós continuamos à mercê de uma política de arranjos e arroxos dos serviços públicos dessa cidade. Então, a nossa proposta é de trazer, de fato, a administração pública para a mão dos trabalhadores. Mariana governada pelos trabalhadores é o nosso lema de campanha. Acreditamos muito na classe trabalhadora de Mariana para governar junto com a gente. Dizemos, não existe um salvador da pátria. Não existe. Não é o Bruno, não é a Patrícia e também não são os outros candidatos. Os salvadores das nossas vidas é uma saída coletiva, em que os trabalhadores, que tudo produzem nesse país, tomem por si as rédeas, inclusive da política e da administração pública. Porque a água que falta na sua torneira é política. É uma decisão política de quem passou pela prefeitura e de quem passou pela Câmara durante todos esses 19 anos sem estruturar o SAAI. Então, deixar o pedido aqui para no dia 6 votar trabalhador, votar em trabalhador. Não basta nós que estamos sofrendo todos esses problemas, votar em empresário ou votar em político de carreira, que até então não demonstrou para a gente que de fato está do lado da classe trabalhadora, do pessoal, de nós moradores da ocupação, que
que está do lado aí de fato defender uma política pública e de qualidade. E por fim, nós somos a única candidatura verdadeiramente de esquerda nessa cidade. Bom, eu quero agradecer, Roberto, né? Pra gente é muito importante esses espaços aqui, né? A gente sempre fala, né? Quanto a gente não aparece nos horários eleitorais, né? Por exemplo, né? Justamente porque a gente, por conta dessas dificuldades de aliança com os outros partidos que acabam lidando muito bem com a ordem, né? A gente é a chapa pura de esquerda, né? A gente usa muito bem esse espaço, a gente agradece muito por isso, né? E aí, colocar aqui pra turma que nós somos socialistas revolucionários. Essa palavra assusta muito, esse termo assusta muito a turma, porque o socialismo foi muito detratado ao longo dos anos aí, mas tudo isso que o Bruno colocou na fala final e tudo que nós conversamos aqui tem a ver com um elemento que é o socialismo, é colocar os trabalhadores no poder, né, de organizar a sociedade a partir daquilo que eles produzem, para que o que produz, essa riqueza, seja destinada para lidar com as nossas necessidades enquanto povo trabalhador. Isso é ser socialista. Revolucionário tem a ver com a gente radicalizar a partir desse sistema que tem esmagado a gente das mais variadas formas, né? E a gente radicalizar para mudar essa estrutura. E por isso que a gente se coloca à disposição. E aí, como o Bruno colocou, né? Trabalhador votando em trabalhador é uma opção que a gente se coloca aqui, né, para vocês, né, eleitores, para que as pessoas que já estão também nos apoiando, que ampliem essa alternativa, né, essa visão dessa alternativa, para que a gente possa chegar em mais pessoas que estão não só indecisas, mas que estão indignadas com essa realidade da cidade. Porque se a gente quer mudança, a gente precisa de propor a mudança. E essa mudança precisa de ser coletiva, que é o que a gente está propondo aqui. Não vai ser só o Bruno, não vai ser só a Patrícia, vai ser o povo trabalhador no poder, né, governando as riquezas da cidade, pautando as questões estaduais e nacionais e mundiais, porque aqui em Mariana pode ser o ponto inicial de uma revolução mundial que a gente precisa de propor, né, para a gente se libertar de fato dessas amarras de exploração aí que o sistema capitalista, uma mineração exploratória, como a gente vê aqui na nossa cidade, tem proposto para a gente. É possível a gente pensar um novo modelo de mineração, governada pelos trabalhadores, né? É possível a gente pensar uma nova sociedade governada pelos trabalhadores, e a nossa luta nesse período eleitoral, mas para além disso também, está à disposição disso. Tá aí, final do nosso programa. Recebemos hoje Bruno Teixeira e Patrícia Ramos, candidata a prefeita e vice-prefeita de Mariana pelo PSTU. Muito obrigado vocês, foi um bate-papo gostoso. Nós que e que deu para poder dar a oportunidade a todos, aos eleitores de Mariana, para conhecer a proposta do PSTU. Nós estamos aguardando agora o outro candidato do PSB, o Juliano, que ainda não marcou a agenda. Então, para a gente dar esse tratamento isonômico a todos, está aí aberto, estou aguardando a agenda desse candidato. E assim a gente faz a democracia ouvindo todos. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês. Valeu demais. Até o próximo programa. Inscreva em nosso programa também, em nosso canal de YouTube, que é o Identidade TV. Vocês já se inscreveram lá? Sim. Identidade TV. E aí você acompanha toda a nossa programação aqui do Território Notícias. Muito obrigado e até a próxima.